Apertem os cintos, minha gente. Apertem os cintos, porque Deus ele tem falado muito aos nossos corações sobre o que Ele tem ministrado, né? O que Ele ministrou na semana passada. Quem não teve aqui na semana passada, se você não conseguiu durante a semana assistir a palavra, eu te convido a assistir. É uma palavra sobre crescimento espiritual e o título da palavra é Jogando a Chupeta Fora. A gente começou a palavra com um videozinho de um bebezinho, está viralizando aí na internet. O bebê ele pendurou a chupetinha no balão e o balão começou a voar e levou a chupeta dele e o bebezinho super maduro dando tchauzinho assim para a chupeta, ó, declarando: esse tempo de escravidão a você, chupeta, acabou. Eu sou um homem livre, posso viver livre de você, chupeta. Ele dando tchauzinho assim, ó. E a nossa vida espiritual é sobre isso, né, gente? E a Nova, gente, a Nova é uma igreja diferenciada, gente. A Nova, se você é membro da Nova, quer dizer que você usa o teu tutano. A Nova é uma igreja que ela vai contra o fluxo desse sistema religioso. Porque os membros da Nova param para pensar, gente. E eu falo isso não de uma forma arrogante, mas a gente de fato, se você é membro da Nova, é porque você parou para pensar sobre o cristianismo. O que de fato é o cristianismo? Porque a coisa mais natural que tem, gente, é a gente ouvir sobre você precisa pagar o preço. Você pensando de forma natural, pela lógica humana, isso faz sentido. Cara, você tem que pagar o preço. Tudo na sua vida você paga um preço. Nada na sua vida você recebe de graça. Então, quando você, na sua vida natural, nada na sua vida natural você recebe de graça. E quando tentam te dar alguma coisa de graça, tu desconfia. Quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? O ditado diz. Então, quando a gente ouve em muitas igrejas, as pessoas falando: não, tu tem que pagar o preço. Isso faz sentido de uma forma natural, pensando pela lógica humana. E por isso que a gente vê tantas igrejas, cara, super legalistas, cara, cheia de gente, porque as pessoas são movidas por isso. Infelizmente, por causa do ego humano, o ser humano tem a tendência a não valorizar aquilo que recebe de graça. O ser humano valoriza mais aquilo que ele teve que pagar. Eu me esforcei para ter aquilo, então porque eu me esforcei, eu me matei para ter aquilo, então eu dou mais valor àquilo do que àquilo que eu recebi de graça. Então, por isso que a gente vê, às vezes, igrejas que pregam palavras que a gente fala assim: não é possível que as pessoas estão ouvindo isso e achando isso normal. Cara, o princípio básico do cristianismo: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho. Foi dado, não por merecimento, fomos salvos pela graça, favor imerecido. Isso é o princípio básico do cristianismo. Aí quando você ouve que você tem que pagar um preço, as pessoas não param para pensar: cara, calma aí, isso não faz sentido. Se eu tenho que pagar preço, por que Cristo morreu por mim? As pessoas não se perguntam isso. Caramba, Cristo morreu, foi crucificado, foi flagelado, sofreu coisas terríveis, para que a gente continuasse sofrendo também, para que a gente continuasse pagando um preço. Isso faz sentido para vocês? Isso nunca fez sentido para mim. E quando eu comecei a ouvir a palavra da nova aliança, a palavra da graça e da fé, eu falei: meu Deus, é isso, cara, é isso faz sentido. E por isso que a gente está aqui, por isso que nós somos essa igreja que está indo contra o fluxo, porque a gente para pensar e a gente entende que as coisas espirituais, elas não são discernidas pela lógica humana. A gente precisa do Espírito de Deus para a gente entender aquilo que Deus ele fez em Jesus. Romanos 8:32 fala que aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, gente, como não dará com ele e de graça todas as coisas? Cara, de graça.
todas as coisas. A palavra está falando, não sou eu, e as pessoas quando param para ouvir palavras legalistas, não é possível que não se lembra disso, que foi dado de graça para você. Isso é que a palavra está falando, mas o homem carnal, ele cheio do seu ego, ele não consegue entender isso, e não consegue receber e discernir isso no Espírito. E por isso que 1 Coríntios 2,12 fala, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para quê, gente? Leiam. Para entendermos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Gente, a gente nunca vai conseguir entender a graça de Deus a partir de uma lógica humana, somente mediante ao Espírito. E por isso que a gente vê igrejas que pregam o legalismo, pregam esse mix de graça. Você foi salvo pela graça, mas você tem que pagar o preço. Você foi salvo pela graça, mas se você não der dízimo, maldição vai cair sobre você. Existem pregações que você ouve que parecem ser muito boas, mas tem uma pitada ali de legalismo para continuarem conseguindo dominar as pessoas. E se a gente não para pensar, a gente se deixa levar por isso. Por isso que eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, cara. Nós, na Nova, nós iremos pregar a graça, que é o genuíno evangelho de Jesus, tendo essa igreja com 1000 pessoas, ou se eu tivesse 3 pessoas aqui, eu ia estar pregando isso. Se eu visse igrejas pregando legalismo com 5.000 pessoas, eu tivesse 3 sentadas aqui, eu ia continuar pregando essa palavra, porque isso é o evangelho. O apóstolo Paulo, ele fala, se vocês ouvirem qualquer outra coisa que não seja esse evangelho que eu estou pregando, que na verdade não existe outro evangelho, que seja amaldiçoado. Se vocês ouvirem eu falando qualquer outra coisa que seja diferente desse evangelho, que eu seja amaldiçoado, Paulo fala. Não existe outro evangelho. E por isso que nós na Nova aqui pregamos isso de domingo a domingo, gente. No sistema natural que vivemos, o normal é você pagar o preço por tudo que você quer. Qualquer coisa que você queira adquirir vai ter um preço. No sistema de Deus, Jesus pagou para nos tornar filhos de Deus, herdeiros de Deus, plenamente abençoado, e isso não tem como a gente merecer. Amém, gente? Glória a Deus. E eu quero, antes da gente começar essa palavra, eu quero orar, por um derramar de Deus, de sabedoria do alto sobre todos nós, amém? Porque não tem como a gente ouvir essa palavra e receber no nosso coração através da meramente humana. Nós precisamos de não só uma sabedoria de Deus, mas também discernimento do Espírito para ouvir isso, amém, gente? Faz assim com a mãozinha. Pai, eu declaro em nome de Jesus sobre a tua igreja, sabedoria de Deus, sabedoria do alto sendo derramada sobre todos nós. Eu oro por discernimento da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, eu oro para que cada pessoa aqui presente ouça a tua palavra com ouvidos espirituais e tenham discernimentos no seu espírito sobre aquilo que você fez por nós, Pai. Tudo que você tem por nós. Em nome de Jesus, declaro mentes, corações sendo renovados na tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Aleluia. Gente, na semana passada a gente falou um pouco sobre relacionamento de pais e filhos. Do quanto que nós pais, nós planejamos uma vida incrível para os nossos filhos. Nós pais nos dedicamos em construir um patrimônio máximo e o melhor que a gente puder para deixar de herança para os nossos filhos. Nós dedicamos as nossas vidas. Os pais, quando a gente se torna pais, a gente dedica a nossa vida inteira para que os nossos filhos tenham provisão de tudo e possam viver uma vida maravilhosa. Amém? Mas
não importa o quanto eu tenha me dedicado e não importa o tamanho do meu patrimônio, não importa se eu sou um homem bilionário, se eu tenha construído um império, um patrimônio bilionário para o meu filho, se meu filho ainda é um bebezinho, como Joshua ainda é, e já é herdeiro de tudo que eu tenho, porém eu não posso dar toda a herança dele agora, porque ele é um bebê, ele não tem discernimento. Da mesma forma o nosso Pai Celeste se relaciona com a gente. A palavra fala em Romanos que Cristo, através de Cristo Jesus, nós nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós já somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Porém, nós só vamos recebendo daquilo que o nosso Pai já tem para nós, conforme a nossa maturidade espiritual. Gente, isso faz sentido para você? E não é questão de quantos anos de igreja. Você pode ter nascido na igreja. Como existem pastores que são bebês espirituais. E a gente vai ver isso na palavra. Assim como a gente vê jovens, como a gente tem o Biel. Biel tem 16 anos, parece que tem 25. Cara, um jovem maduro, adulto. E, cara, eu tenho um amigo, gente, que tem 40 e tantos anos, que parece um guri. Ele não tem coragem de deixar meu carro com ele. Capaz de sair dando rodopio por aí. Então, não importa a idade, nem quanto tempo você tenha de igreja. A maturidade espiritual está no conhecimento da graça e da fé. A maturidade espiritual está no conhecimento daquilo que Deus fez por nós. A maturidade espiritual está no conhecimento em quem nós somos em Cristo Jesus. E enquanto a gente não discernir isso, tudo que nós temos está retido. Porque assim como eu não posso ser irresponsável com meu filho, de dar a ele um carro a ele com 12 anos de idade, porque ele pode se matar, o nosso Pai não pode dar para nós tudo aquilo que Ele tem, se nós não temos maturidade suficiente para cuidar, administrar e viver aquela bênção que Ele tem para a gente. Faz sentido isso, gente? E uma coisa que a gente mais vê, gente, todo mundo aqui, 100% das pessoas que estão aqui, vieram para esse país para viver uma vida plena e abundante, não é mesmo, gente? Então, cara, Deus, Ele nos conduziu para cá. Só que aqui, cara, time is money, né? Aqui é sobre grana. Estados Unidos é sobre grana, é sobre comprar, é sobre ter, é sobre gastar tudo que a gente tem, sobre viver tudo que a gente pode viver nessa terra. E isso é muito bom, gente. Cara, a palavra fala que o nosso Deus, Ele quer que nós comamos o melhor dessa terra. É da vontade do nosso Deus. É da nossa vontade como pais que os nossos filhos desfrutem da melhor vida que eles podem viver. Porém, não existe vida desconecto de Deus. E aí o que acontece? Muitas pessoas crentes, cara, vêm para cá e perdem completamente o foco. Ficam focados, eu tenho que arrumar meu trabalho, eu tenho que comprar meu carro, eu tenho que arrumar minha casa, eu tenho que fazer isso e eu tenho que viver compensando se está faltando dinheiro. Cara, hoje não vai dar para ir para a igreja, porque eu preciso compensar aquilo que eu não consegui. Opa, calma aí, cara, tua fonte é aonde? Não estou falando de igreja, mas, cara, da nova. Mas você precisa estar sendo ministrado no teu espírito e estar ouvindo constantemente sobre quem teu pai é. O teu pai é o teu provedor. E deixa eu te falar uma coisa, brother. Se você acha que, cara, é melhor eu não ir hoje, porque eu estou cansado e eu preciso me preparar para a semana, você não acredita. I'll tell you straight up. Você não acredita que teu pai é o teu provedor. Você ainda está confiando no teu esforço. Você ainda está crendo de que você é o provedor da sua casa. A verdade é essa.
Você crê que você é o provedor da sua casa. E se você não se poupar fisicamente para a semana que você vai ter, ou se você não trabalhar de domingo a domingo, vai faltar na sua casa. Se você não pode, mano, durante 2 horas da tua semana, parar para estar aqui, recebendo, enchendo o teu espírito de quem tu é, de quem teu pai é, teu provedor, aquele que te guarda, que te protege, aquele que te dá todas as coisas, que te guarda, aquele que te abençoa onde você vai, quando você entrar, quando você sair, aonde você plantar a sola dos teus pés, ali será abençoado. Se tu não está enchendo o teu espírito, se você não pode por 2 horas encher o teu espírito dessa verdade, let me tell you que você ainda continua pensando que você é o provedor da tua casa. E você não está crendo ainda, você ainda não teve o discernimento nem a revelação de que o teu pai é o teu provedor. Você ainda não teve a revelação nem o discernimento de que você precisa alimentar o teu espírito para que todas as áreas da tua vida vão bem. A gente precisa disso, church. E crescimento e amadurecimento espiritual é sobre isso. Efésios 1:3 diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos. E esse abençoou, essa palavra no grego, ela pode ser traduzida também como tem nos abençoado, um presente contínuo. Está falando que em Cristo Jesus, eu e você estamos sendo abençoados diariamente com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O que isso quer dizer, cara? Que em Cristo Jesus eu tenho todas as bênçãos existentes, todas as sortes de bênçãos, todos os tipos de bênção, qualquer tipo de bênção que você precise, em Cristo Jesus, nas regiões celestiais, você já tem, você já recebeu isso. Como a gente desfruta isso? Conforme a gente vai amadurecendo. Faz sentido isso, cara? Trazendo um pouco pro natural, para a gente poder discernir um pouco o espiritual, é isso, cara. Eu vou dando ao meu filho tudo aquilo que eu tenho reservado para ele, conforme ele vai crescendo. Então, o nosso Deus, Ele muitas vezes está esperando você entender que você precisa dele, você precisa ter Cristo, teu relacionamento com Deus, a palavra de Deus como centro da sua vida, para que daí então você possa e tenha maturidade espiritual para desfrutar de tudo aquilo que ele tem para você. Cara, qualquer pai quer o melhor para o seu filho, assim como o nosso Deus quer o melhor para a gente. Mas enquanto a gente estiver distraído com as coisas naturais, a gente não vai estar desfrutando daquilo que Ele tem para a gente, porque a gente precisa entender isso, que Ele é a nossa fonte de vida. Amém, gente? Então, na semana passada a gente falou um pouquinho sobre isso. De que a gente fez essa pergunta, né? Já parou para pensar que tudo aquilo que você tem sonhado, já parou para pensar que aqueles projetos, tudo que você sonhou, projetou para viver aqui na América, já parou para pensar que talvez eles estejam estagnados, não por algo que você está deixando de fazer, mas porque você não tem amadurecido espiritualmente? A gente fez essa pergunta, e eu faço essa pergunta mais uma vez para a gente, isso é para a gente. Então, o que eu convido a igreja hoje é: sonda o teu coração, o que está faltando? O que não está acontecendo ainda, cara? Pô, será que realmente é por aquilo que eu estou deixando de fazer, ou é porque eu ainda sou um bebê espiritual? E na semana passada a gente viu que diante de Deus, crescimento espiritual é estarmos mais parecidos com Jesus, não nos milagres que Jesus fazia, mas em amor. Então não tem como eu estar amadurecendo espiritualmente se eu recebo de Deus. Olha só, eu tenho uma vida de oração diária, tempo com o Espírito Santo, leitura da palavra, meditação da palavra, tenho uma sensibilidade maravilhosa de ouvir de Deus sobre as maravilhas dele, a revelação da graça e da fé. Eu recebo tudo isso, meu espírito está super fortalecido. Porém, se eu não ando em amor, se eu não sirvo
o meu próximo que está ao meu lado, eu simplesmente não estou desenvolvendo aquilo que eu tenho recebido. E não tem como eu amadurecer se eu não desenvolver daquilo que eu tenho recebido. Nosso sonho para o Joshua é poder criar ele a vida inteira, até ele em casa, na nossa família, até ele precisar ir para a escola, não botar ele numa creche. Porém, a gente entende que, cara, se eu colocar ele numa creche, ele vai desenvolver o relacionamento dele com outras pessoas. É algo que, no meu coração, eu queria guardar ele, mas eu entendo que ele precisa ter experiências para ele se tornar um jovem futuramente, com discernimento do que é bom e o que não é, sabe? Ele precisa estar inserido no meio, precisa conviver, lógico que recebendo uma base familiar sólida, mas ele precisa estar em convivência e em convivência com as pessoas para ter discernimento do que é bom e o que não é. Da mesma forma, nós, para a gente continuar amadurecendo, a gente precisa servir uns aos outros, simplesmente assim. Não tem como a gente amadurecer espiritualmente, não tem como a gente amadurecer espiritualmente sem praticar aquilo que a gente tem recebido. Não tem como a gente amadurecer espiritualmente sem a gente praticar o amor que a gente recebeu de Deus, sem a gente praticar a misericórdia que a gente recebeu de Deus, sem a gente praticar o perdão que a gente recebeu de Deus. Não tem como eu amadurecer, porque se para Deus amadurecimento espiritual é eu ser como Jesus, Jesus era misericordioso, Jesus é amoroso, Jesus ele nos concedeu perdão pleno. Então, se eu não estou praticando nem desenvolvendo isso, eu não estou me tornando como Cristo é. E a gente finalizou a palavra na semana passada vendo que a gente não faz isso por uma força humana. A gente não faz isso pelo nosso próprio esforço. Caramba, eu tenho que amar, eu tenho que perdoar por uma força. Não, cara. A gente faz isso pelo poder do Espírito que habita em nós. Amém? Nós terminamos a palavra na semana passada falando que, cara, a gente simplesmente precisa se render. Espírito de Deus, eu entendo que na minha alma eu ainda tenho pensamentos e sentimentos de raiva, tenho falta de perdão, eu ainda sou muito impulsivo, sou muito nervoso. Espírito Santo, eu reconheço essas características do meu velho homem ainda influenciando o meu eu agora em Cristo Jesus. Eu preciso da tua ajuda, Pai. Me ajuda a ser uma pessoa melhor, faz a tua obra no meu interior. Eu preciso da tua ajuda para que eu seja quem Deus já declarou que eu sou. Amém, gente? Aleluia. Então hoje a gente vai estar falando, semana passada eu falei que eu ia pregar só mais essa, mas eu vou precisar estender, gente. Para mais uma, vai ter parte 3 dessa palavra, porque, cara, Deus tem falado muito no meu coração sobre isso, sobre crescermos e amadurecermos espiritualmente. E isso não é um tópico, isso não é um assunto, um tema de uma palavra, crescimento espiritual. Isso é necessário para a gente viver aquilo que Deus tem para a gente. Vocês estão entendendo? Cara, é necessário, eu preciso entender isso, receber isso no meu coração. Eu preciso ter esse discernimento para que eu possa desfrutar daquilo que Ele tem para mim. Cara, o nosso Pai quer que a gente decole, quer que a gente voe, quer que a gente viva uma vida maravilhosa, porque nisso Ele é glorificado. Eu já falei isso, cara, quando a gente vê uma criança toda remelenta, catarrenta, toda mal vestida, tu fala o quê? Cara, ela não tem bons pais, os pais dela não estão cuidando dessa criança, estão largando essa criança. Agora, quando tu vê uma criança linda, cheirosa, bem vestida, educada, tu fala, cara, que pais excelentes, que educação maravilhosa esses pais estão dando para essa criança. Da mesma forma o mundo nos vê. Se a gente fala que nós somos crentes e a gente está vivendo uma vida, cara, assoberbada, uma vida conturbada, a gente vive preocupado, tenso, Really? Pô, tu se diz crente, cara. Pô, eu tô mais tranquilo que tu. O mundo nos vê dessa forma. E a gente precisa refletir para o mundo
a vida que Cristo já nos deu. Amém, gente? Então, por isso que eu sinto no meu espírito que Deus está conduzindo a gente essas 3 semanas, a próxima também está falando sobre isso. Então, hoje nós vamos falar sobre como viver uma vida espiritualmente, baseada na doutrina da antiga aliança, nos impede de crescer e amadurecer espiritualmente e, consequentemente, nos impedem de viver os planos de Deus para as nossas vidas. Amém, gente? E uma coisa que a gente precisa entender, gente, e é o que eu falo, né? Cara, em muitas igrejas, nas igrejas que a gente vê que são legalistas, quando a gente fala legalista, é que estão usando as leis do Antigo Testamento e impondo elas na igreja do Senhor Jesus. A gente precisa entender que quando a gente olha para o Velho Testamento, gente, meu Deus, é tão simples. Pergunta simples. No Velho Testamento, aquelas pessoas de Gênesis a Malaquias, não, incluindo os evangelhos, até o momento que Cristo morreu por nós. Durante todo esse período, houve um sacrifício de Jesus por essas pessoas? Não, né? Durante esse período, essas pessoas, elas tinham o Espírito de Deus como eu e você temos? Não temos. Não tinham. Por isso, Deus precisou dar leis para eles. Vocês estão completamente perdidos. Vocês se separaram de mim, então vocês precisam de leis para vocês terem discernimento do que é certo e que é errado. Vocês não têm o meu espírito porque vocês se separaram de mim, então vocês precisam de um livro de regras para vocês terem um discernimento de que é certo e que é errado. Então Deus deu a lei àquele povo. Eu e você somos filhos. Eu e você, nós fomos selados com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus habita em nós. E hoje nós temos discernimento do que é certo e que é errado, não porque eu não preciso de um livro de regras, um mandamento, para me dizer o que é certo e o que é errado. Cara, eu sou sensível ao Espírito de Deus. Na verdade, a minha nova natureza, quando eu me deparo com ações, atitudes minhas erradas que eu cometo, no impulso dos meus sentimentos, eu cometo, na hora que eu cometo algo errado, na hora que eu ajo de forma errada, com atitudes contrárias à minha nova natureza, em quem eu sou em Cristo Jesus, na hora eu sinto no meu espírito que eu fiz algo errado. Na hora eu tenho discernimento que eu fiz algo errado. Não com palavras de condenação vindo da parte de Deus, mas com palavras revelando, palavras do Espírito revelando ao meu espírito que eu não sou mais isso. Você não é mais, cara, tu não é mais agressivo como tu era antes. Tu não é mais nervoso como tu era antes. Reizinho, não tem por que você se comportar assim, filho. Você tem a paz de Deus que excede todo entendimento no teu coração. Você reflete a paz de Jesus. Agir dessa forma não condiz mais com quem você é. Essa é a palavra do Espírito de Deus. Palavra mansa de amor, revelando no meu coração quem Cristo já me tornou. Estão entendendo a diferença? Estão entendendo por que não tem como a gente pegar doutrinas e formas que Deus agiu com um povo que não tinha o Espírito dele e aplicar para nós que temos o Espírito dele? Não tem como. Não faz sentido isso. Se fizesse sentido, a humanidade continuar tendo a necessidade de viver sua vida conforme uma obediência a um livro de regras e mandamentos. Se isso tivesse dado certo, não teria necessidade de Cristo vir. Era só continuar do jeito que está. Se aquilo estivesse agradando a Deus, era só continuar do jeito que está. As pessoas não param para ouvir isso. Glória a Deus para você que é da nova, que está aqui ouvindo essa palavra, cara. Porque isso me libertou. Como eu falei na semana passada, eu era um bêbado que vivia drogado e hoje estou curado e encontrei Jesus. Quando eu era um bêbado que vivia drogado, eu entendi em um certo momento da minha vida que eu precisava de Deus. E a hora que eu falei, Deus, eu preciso de você na minha vida, fui para um retiro muito louco, mas Deus usa as loucuras do mundo, né, gente? Para transformar nossas vidas. Fui para um retiro muito louco. E ali o Espírito de Deus
veio sobre mim e decidiu habitar no meu interior. No momento que eu me sentia o homem mais sujo e imundo da face da terra, por tudo que eu vivia no passado, o Espírito de Deus decidiu habitar em mim. Eu passei um mês chorando, constrangido, porque eu nunca imaginei que eu era merecedor da consideração de Deus. E Ele não só teve amor por mim, como me libertou, como me curou, como me tornou filho, como selou o Espírito dele no meu interior. Eu conheci Jesus através da graça dele. Na verdade, todos nós começamos a nossa vida de cristãos a partir da graça de Deus. Mas se a gente não para, para meditar e discernir se aquilo que está saindo dos púlpitos faz sentido ou não com aquilo que Deus fez na sua vida, cara, a gente vai continuar vendo uma pá de filhos, herdeiros de Deus, vivendo como escravos. Vamos ler isso em Gálatas 4:1. Gálatas 4:1 diz o seguinte: digo, porém, que... Vamos ler esse texto inteiro, de 1 a 7, depois vamos degustando ele. Digo, porém, que enquanto o herdeiro de todas as coisas é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. O herdeiro é dono de tudo, mas enquanto é menor de idade, de nada difere de um escravo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Olha isso, gente. Cara, isso é o reflexo das igrejas. Enquanto as pessoas são bebês espirituais, elas precisam de guardiões e administradores dizendo: olha, isso é pecado. Quem já viu pastores abrindo caixinha de resposta e vindo aquela penca de pergunta: pastor, não sei o que é pecado. Beber é pecado. Não sei o que é pecado. Cara, bebês espirituais, gente, que precisam de tutores, precisam de administradores, precisam de guardiões, dando tapinha na mão. Tira a mão daí. O que é isso? O que você está fazendo? Ao invés de ser a voz do Espírito e falar: cara, você precisa ouvir, ao invés de falar: olha, eu acho que isso é pecado. Tinha que ouvir: cara, escuta do Espírito. Ei, você tem o Espírito de Deus em você. Aprenda e tenha discernimento você. Ouça de Deus o que é bom e o que não é para você. Por isso que a gente vê, aleluia. Por isso que a gente vê uma penca de bebês espirituais que não têm discernimento algum. São filhos herdeiros de Deus, são donos de tudo, porém continuam vivendo como escravos, precisando de guardiões e administradores daquilo que eles têm. Assim também nós. Paulo ele deu um exemplo de uma forma natural. Aí agora, a partir do versículo 3, ele vai falando espiritualmente como as coisas eram e como são agora. Olha isso. Assim também nós, quando éramos menores de idade, estávamos escravizados aos princípios elementares desse mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei do Antigo Testamento, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai, Paizinho. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Agora vamos degustar essa palavra, church? Vamos mergulhar nessa palavra? Eu compartilhei isso numa outra palavra minha, mas eu senti que a gente precisa, de novo, lembrar disso e ir um pouco mais a fundo. Então, vamos voltar. No versículo 1, quando a palavra fala: digo, porém, então, quando o herdeiro é menor de idade, essa palavra menor de idade é népios, que fala sobre uma criança infantil. E a palavra está falando, quando o menor de idade é uma criança infantil, um bebê espiritual, de nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo.
Vamos lá para o 3. Assim também nós, quando Paulo, uma coisa interessante que a gente precisa entender é quando Paulo fala nós e vocês, ele fala nós judeus. Paulo era judeu. Então aqui na igreja de Gálatas ele tinha judeus que se converteram ao cristianismo e tinham gentios. Paulo era o apóstolo dos gentios, mas na igreja também tinham judeus que se converteram ao judaísmo. Então quando ele fala nós, ele está falando de nós judeus. Quando éramos menores, népios, quando éramos crianças infantis, estávamos escravizados aos princípios elementares desse mundo. E essa palavra princípios elementares, ela é a tradução da palavra grega stoision, que significa primeiros princípios. Ele está falando aqui dos 10 mandamentos. Ele está falando quando nós éramos infantis, crianças infantis, nós éramos escravos dos princípios elementares, dos primeiros princípios, dos 10 testamentos que foi dado. Agora, para a gente confirmar isso e entender isso melhor, vamos lá para Hebreus 5,12, que fala a mesma linguagem. O escritor aos Hebreus está falando, embora a esta altura já devessem ser mestre. Gente, ele está falando aqui para crente que tipo assim, ó, já está um tempão ouvindo a palavra e cara, já deveria ser mestre. E ele está falando, precisam de alguém que ensine a vocês novamente. E aí ele fala os princípios elementares. Está falando da mesma palavra, stoision, princípios elementares da palavra de Deus. De que a lei é santa, a lei é justa, a lei é muito boa, porém nunca santificou e nunca transformou ninguém. E isso está escrito lá em Hebreus 7,19. A lei de Deus nunca aperfeiçoou ninguém. A lei só foi dada para que o homem tivesse o discernimento e entendimento de certo e errado. Porém, nenhuma lei, gente, até hoje, que lei que impede a gente de fazer algo de errado, gente? Eu, no caminho para cá, eu devo ter infringido algumas leis de velocidade. Hoje, eu só tenho dirigido com Joshua, né? Então, cara, com meu filho eu estou na linha. Hoje eu vim um pouco antes, vim antes da Nanda, e ela veio com Joshua. Eu vim a milhão, gente. Confesso aqui meu pecado diante de vocês. Tem a lei. A lei me fez obedecer aquela regra? Não, nunca. Leis fizeram com que o homem fosse plenamente transformado. Amém, gente? E ele está falando aqui isso. Precisam de alguém que alguém ensine a vocês novamente os princípios elementares desse mundo. Então precisam de leite e não de alimento sólido. E para confirmar que ele está falando de lei aqui, o 13 continua dizendo, quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experimentado no ensino da justiça. Qual o ensino da justiça? O ensinamento da graça de Deus, que fomos justificados em Cristo Jesus. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Meu Deus! É isso que nós aqui na Nova levamos a nossa igreja todos os domingos a ter seu próprio discernimento do que é bom e o que não é para você. Sincero, um coração sincero em Deus. Não, vivo a minha vida louca e eu acho que está tudo bem. Cara, não é possível que tu nasceu de novo. Quem nasce de novo tem o Espírito de Deus. Cara, já tem em nós o discernimento de certo e errado. A gente precisa sondar o nosso coração e genuinamente, em relacionamento com o Espírito, Deus, isso é bom para mim, isso não é bom para mim. Amém, gente? Vamos voltar lá, Gálatas 4, agora o versículo 4. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Então, olha só, gente. Quando chegou a plenitude do tempo. Então, Paulo está falando aqui, ó, o povo da antiga aliança não tinha Cristo. Cristo não tinha morrido por eles. O povo da antiga aliança não tinha o Espírito de Deus, precisavam daquelas leis para poder viverem de forma
sem se matar um ao outro e com um mínimo de respeito a Deus. Eles precisavam daquilo, mas chegando à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir, de pagar a dívida daquele povo e libertar aquele povo que estavam sob o domínio da lei, para que recebessem a adoção de filhos. Então, lá em cima ele está falando de menor de idade, de népios, de crianças infantis. Essa adoção de filhos aqui, a palavra usada no grego é haiotesia, adoção como filho na família divina. Não é uma adoção simplesmente como filho, mas uma adoção de filho à família divina. E porque vocês são filhos, agora não mais crianças infantis, vocês são filhos. Essa palavra filhos é a tradução de Raí, que destaca o direito legal à herança do pai. Meu Deus, estão entendendo a profundidade disso daqui? Agora que vocês são filhos e têm o direito legal à herança do pai de vocês, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês e ele clama: Abba, Pai. Assim vocês já não são mais escravos, mas filhos. E porque são filhos, Deus também o tornou herdeiros. Meu Deus, vocês estão vendo o quanto que doutrinas baseadas na antiga aliança, no Antigo Testamento, nos torna como escravos, bebês espirituais, por mais que sejamos donos de tudo. Meu Deus, socorro, socorro Deus, socorro Deus, meu Deus. Vamos lá para Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Meu Deus, uma penca de crente com babá, com pastor babá, dizendo: não pode, tira a mãozinha daí, não pode, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, ao invés de levar o crente a discernir o que é bom e o que não é para a vida dele. Meu Deus, e Paulo está falando: gente, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. Gente, eu fico chocado no meu espírito com pessoas que ouvem isso e voltam ao lamaçal. Fico chocado. Já tivemos gente aqui, gente. Ô, gente, a gente já teve gente 5 anos ouvindo o que a gente prega aqui. Aí, quando a gente vê, cara, a pessoa está de volta a um sistema religioso que quase matou ela e a família dela, algumas pessoas. E eu falo: Deus, meu Deus, o que é isso, cara? Bebês espirituais, pessoas que ouvem a palavra, mas não amadurecem. E porque aqui na Nova nós iremos até a segunda vinda de Jesus conduzir vocês ao amadurecimento espiritual, tem pessoas que não têm maturidade para isso, pessoas que não sabem lidar com a liberdade. Tem gente que não sabe lidar com a liberdade, tem gente que não sabe ser livre, tem gente que precisa ser escravo, ser tratado como escravo, falando: você não pode, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Cara, de novo, eu prefiro pregar para 3 pessoas todo domingo a verdade daquilo que Cristo fez nas nossas vidas, do que entrar num hype para lotar essa igreja e estar pregando um legalismo que te dá o conforto de que, olha que bom, ele está dizendo que eu tenho que não tenho que fazer, eu não tenho mais que pensar sozinho, eu não tenho que buscar no Espírito o que é bom para mim ou o que não é. Meu Deus. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, tenho a dizer. Caso se deixem circuncidar, isso era uma prática da antiga aliança,
Cristo de nada lhes servirá. Meu Deus, viver uma vida tentando obter o favor de Deus, tentando acessar aquilo que Deus te deu gratuitamente mediante os teus esforços próprios, você está anulando aquilo que Cristo fez por você. Ai, isso dói. Dói ver gente fazendo isso, cara. Ver gente begging Deus. Cara, me dá uma agonia quando eu vejo aquelas igrejas, final do culto, cara, filhos, herdeiros, donos do reino de Deus, incondicionalmente amados, cara, prostrados assim, ó, boca no pó, nos palcos, como se fossem escravos. Quem que faz isso, cara? Escravo que se joga ali aos pés do seu Senhor, pelo amor de Deus, me dá uma bênção. Cara, filhos com coração grato, levantam a sua cabeça e falam: Pai, obrigado. Obrigado pela tua misericórdia, Jesus, obrigado pelo teu sacrifício por mim. Meu Deus, obrigado porque eu sei que essa falha que eu cometi há 1 hora atrás, o teu sangue foi mais poderoso que ela. Obrigado porque eu sei que no teu sacrifício eu tenho perdão de todos os meus pecados. Obrigado, Jesus, porque o teu sacrifício me mantém constantemente conectado com meu Pai. Obrigado porque o teu sacrifício me fez herdeiro. Obrigado pelo teu Espírito Santo que tem operado no meu interior e tem me transformado numa pessoa melhor. Obrigado porque eu não sou mais escravo do pecado, mas eu sou livre, um filho livre, para viver e ser quem meu Deus e meu Pai me chamou para ser, filhos maduros. Sabe quem são? E não ficam se prostrando. Cara, não tem problema nenhum, gente, amém? Não tem problema nenhum, cansei, cara, de estar em tempo de comunhão com meu Deus e a glória dele ser tão grandiosa e poderosa das minhas pernas não aguentarem e eu me prostrar no chão e falar: Pai, que glória maravilhosa. Você entende um prostrar de: uau, meu Deus, o que é isso? Que presença maravilhosa. Que Deus maravilhoso, quanto amor. Você entende um se prostrar diante de um amor que não está cabendo dentro de você? A diferença entre se prostrar e um se prostrar como um lixo, como um miserável, não vale nada. Estão entendendo a diferença desse relacionamento com o Pai? De Cristo de nada valerá se vocês continuarem se permitindo a esse jugo de escravidão, entrando nesse jugo de escravidão. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Isso é uma outra hipocrisia que se vive em igrejas. Escolhem quais leis seguir. Não, querido, diante de Deus, ou você cumpre 613 leis, as 613 leis que ele te deu, e Tiago ele fala: se você falhar em uma diante de Deus, você falhou em todas. Então, alguns crentes escolhem quais leis eles querem servir, como se isso fosse possível. Se você deseja seguir conforme a lei, você precisa seguir toda a lei. Você está obrigado a cumprir toda a lei. E se você falhar em uma, diante de Deus, você falhou em todas, e a maldição de todas cai sobre a sua vida. Misericórdia. Cara, claramente Paulo aqui, ele não está falando de libertação de demônios, ele não está falando de libertação de pecado, ele está falando exatamente e claramente sobre libertação da escravidão da lei, libertação de observar um livro de regras. Cara, Deus ele fala: medita na minha palavra todos os dias da sua vida. Quando a gente lê o Antigo Testamento, o que a gente está vendo ali no Antigo Testamento são tipos e sombras que apontavam para Jesus, coisas que Deus estava declarando para aquele povo que iria fazer em Cristo Jesus. No Antigo Testamento nós temos promessas, no Novo nós temos herança. Aquilo que tinha sido declarado como uma promessa, nós que estamos em Cristo Jesus, recebemos aquilo como nossa herança. Amém, gente? O povo de Israel era considerado escravo da lei porque eles eram obrigados a cumprir essas 613 leis para viverem em paz com Deus.
Por outro lado, nós fomos reconciliados com Deus mediante a fé no sacrifício de Jesus por nós. Portanto, nós espiritualmente somos considerados filhos livres. E é por isso que Paulo ele nos alerta e não nos deixa submeter novamente a um jugo de escravidão. Ser uma pessoa madura significa saber lidar com a liberdade, saber ser livre. Porque quando as pessoas são escravas por muito tempo elas se tornam livres, elas não sabem o que fazer, ficam perdidas. E por causa da preguiça espiritual de muitos, buscam senhores legalistas que digam a elas o que elas podem e não podem fazer. Nisso nós vemos milhares de filhos que são considerados como escravos, pois eles mesmos se colocam debaixo do domínio de guardiões. Eles precisam ter um ditador falando o que pode e o que não pode. Eles precisam de um Senhor, e sim, nós precisamos de um Senhor também, mas o Senhor Jesus. Somos dependentes dEle. Nós ouvimos dEle a direção daquilo que é bom e que não é para a nossa vida. Amém, gente? Cada um de nós precisamos ter sensibilidade ao Espírito para ter o discernimento do que é bom e o que não é bom para mim. Pois o nosso Pai já inseriu em nós, através da nossa nova natureza, essa consciência do que é bom e o que não é. Amém, gente? Hebreus 8:10 fala isso. Vamos ler. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo nem o seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Cara, a gente já ouviu: vocês não pregam sobre santidade aqui. Eu não prego porque Cristo te fez santo. Vocês não pregam sobre o pecado aqui. Eu não prego porque você morreu para o pecado. Mas vocês não fazem semana de santificação. Semana de santificação é você lendo a palavra de Deus todos os dias. Porque Jesus ele ora pelo povo falando: Pai, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Primeiro que não existe essa se santificar. Ninguém nunca conseguiu se santificar mediante esforço próprio e cumprimento de leis e regras e mandamentos. Cristo nos santificou. O sacrifício dele nos tornou santos. Amém? E nós estamos num processo de transformação mediante a revelação de quem nós somos agora em Cristo. Por isso ele fala: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Eu medito na palavra, eu vejo sobre a minha nova natureza em Cristo. Nisso eu vou me tornando mais parecido com Cristo em pensamentos, palavras e ações. Amém, gente? Simples, cara. E a palavra fala em Hebreus 8:10, próprio Deus falando: eu porei as minhas leis nas mentes de vocês e as escreverei nos seus corações. Segundo a palavra, o que leva... Não, mas calma aí. Ele colocará na nossa mente as suas leis. Amém? Que leis são essas? Isso pode gerar confusão. Pode pensar: será que ele está falando dos 613 mandamentos? Vamos entender isso melhor. Amém, gente? O homem carnal, que não necessariamente é um homem que não nasceu de novo, mas um homem carnal que é um crente que pensa de forma racional, que pensa de uma forma natural, o homem carnal, ele pensa que ele precisa de leis para ele não pecar. Quando a palavra fala que Deus colocou as leis dele na nossa mente, no nosso coração, vamos entender que leis são essas. Romanos 8:1, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Cara, não há condenação sobre a sua vida, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Qual a lei que Deus imprimiu, colocou na nossa mente, nos nossos corações? A lei do Espírito da vida.
Aleluia. E Brother Ray, que lei do Espírito da vida é essa? O que é isso? 1 João 3:23, e este é o seu mandamento. Essa palavra mandamento não fiz grego, tá, gente? Eu vou pesquisar de curioso e a gente descobre essas coisas. Essa palavra mandamento é entoli. Não sei se é assim que se pronuncia, mas ela pode ser traduzida também como lei. Este é o seu mandamento, esta é a sua lei. Qual é a lei? Que creiamos no nome do seu Filho Jesus e que nós amemos uns aos outros como Ele nos ordenou. Essa é a lei que Deus imprimiu na nossa mente e no nosso coração. Que a gente creia em tudo que Jesus fez por nós e que nós amemos uns aos outros, não mais como eu me amo, porque eu posso não me amar, me tratar super mal e te tratar mal também. Mas agora ele fala para que nós nos amemos uns aos outros como ele nos amou. Aleluia. Pessoas acham que precisam da lei de Moisés, dos 10 mandamentos para não pecar, sem perceber que nenhum ser humano deixa de fazer algo de errado por causa da existência de lei. Daí pessoas que ainda são prisioneiras de pecados, buscam igrejas legalistas que pregam palavras de condenação para elas se sentirem castigadas, se sentirem mal, se sentirem tristes. Para quê? Para poder chorar diante de Deus. E aí Deus, para poder mostrar para Deus, olha como eu estou mal. É isso, gente. Eu parei para pensar nisso. Eu conheço gente que vive uma vida aprisionada a um pecado ainda. Eu conheço pessoas que ainda vivem aprisionadas aos pecados. E eu falo, cara, segundo a palavra de Deus, o que te liberta é a bondade de Deus. Mas eu não posso ouvir isso. Não é possível. Isso não é possível. Eu preciso tomar uma cajadada. Eu preciso ouvir palavras de condenação, que você é um pecador miserável, o teu pecado é nojento, você é podre. O que isso gera? Aquela tristeza na pessoa, cara, tristeza profunda. Então a pessoa que está aprisionada a um pecado ainda na mente dela, porque espiritualmente Cristo já a libertou do pecado, a pessoa que ainda permanece escravizada a um pecado, e não consegue por esforço próprio se libertar daquilo, ela busca esse tipo de palavra para ela se sentir mal com aquilo que ela continua querendo fazer, porque a verdade é essa, aquilo que a gente acha que é aprisionado ainda, a gente ainda vive aprisionado porque a gente quer, a verdade é essa, porque se a gente busca em Deus poder no Espírito para ser liberto daquilo, é assim, para você ser liberto daquilo. Eu vivi experiências na minha vida, continuo vivendo experiências na minha vida. Teve determinadas coisas na minha vida, como drogas, que eu fui liberto da noite para o dia. Eu não conseguia parar de fumar um baseado e eu passei a ter nojo a hora que o Espírito de Deus habitou em mim. Foi assim. Tem gente que não consegue, tem gente que fica um longo tempo fumando ainda, dependente de cigarro. É um processo que a gente precisa continuar confiando no poder de Deus que atua em nós. Tem áreas na nossa vida que são mais rápidas, com algumas pessoas é mais rápido, tem áreas na nossa vida que são mais demoradas, tem pessoas que são mais demoradas. Isso desclassifica ou diminui o poder de Deus? Meu Deus. Essas pessoas, elas não entendem que ainda permanecem no pecado porque elas se estão colocando debaixo da lei de Moisés, estão tentando ser libertas de algo pelo esforço próprio, de algo que somente o sangue de Jesus pode libertar elas. Romanos 6,14, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da graça, mas debaixo da lei. Oi? Ainda bem que o Lio está ligado. O pecado não tem domínio quando a gente está debaixo da onde, gente? Da lei ou da graça? Meu Deus, se você quer se libertar do pecado, você vai se jogar debaixo da lei, você vai ouvir palavras de condenação. Segundo a palavra,
se colocar debaixo de condenação te liberta do pecado? Pois o pecado não dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Na verdade, estamos todos libertos do pecado em Cristo Jesus. 1 Coríntios 15, 56. O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Por isso, cara, a gente vê a igreja legalista. Você pode abrir seu YouTube, pesquisa uma igreja bem legalista ou que parece ser super da graça. Cara, se tu vê uma penca de gente aqui, ó, chorando aos prantos, porque estão se colocando debaixo da lei e vivem um loop eterno de peca, chora diante de Deus, acha que se arrependeu, chora e volta. E fica nessa, constante, todo domingo está lá chorando, pedindo a oração do pastor, como se fosse a oração do pastor que tivesse poder para libertar ela. Enquanto os filhos de Deus ainda viverem suas vidas sendo carregados por ditadores legalistas que pregam a lei e a santidade mediante esforços, essas pessoas nunca irão amadurecer e permanecerão vivendo como escravos, por mais que sejam herdeiros e donos de tudo. Meu Deus. Tito 2, 11 e 12. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela, a graça de Deus, nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões da carne e a viver de maneira santa, sensata, justa e piedosa nesta era presente. O que nos ajuda, o que nos ensina a viver dessa maneira? A graça de Deus. Romanos 2,4, ou desprezas as riquezas da sua bondade e tolerância e paciência, ignorando que é a graça de Deus que te conduz ao arrependimento. Cara, eu já ouvi de pessoas falando, pô, o fulano saiu da tua igreja porque tu não repreendeu ele no que ele estava fazendo de errado. Cara, eu pedi, me dá uma base bíblica para isso que tu está falando. Porque a base bíblica que eu uso para a minha igreja é Romanos 2,4. A bondade de Deus. Não é uma permissiva bondade de Deus de eu ver que o cara está se enfurnando numa vida destrutiva e não falar nada. O que acontece, gente, é que se você não me perguntar a minha opinião sobre a tua vida, e eu chegar e eu te falar, deixa eu te falar uma coisa sobre a tua vida, tu tá fechado, brother. Vou estar, como a palavra fala, jogando pérola aos porcos. Vou estar só arrumando um problema contigo, porque quem não pergunta o que não quer ouvir, a pessoa não quer transformação. Então eu preciso ter paciência com cada pessoa da nossa igreja. A gente precisa ter paciência uns com os outros, entender que cada um tem o seu tempo, cara. Deus está agindo, parece que não, mas Deus está agindo, e as pessoas estão sendo transformadas, amém? Aleluia. O desejo do coração do Pai para nós é que a gente amadureça em graça. Olha o que o apóstolo Pedro fala em sua segunda carta, 3, a gente já está terminando, 2 Pedro 3, 15 a 18, diz o seguinte: tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação. Paciência de Deus, a gente precisa ter paciência uns com os outros, já que o nosso Deus tem paciência, Ele exerce a paciência para que haja salvação. Como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus deu a ele. Ele escreve da mesma forma em todas as cartas. O que Paulo pregava e falava em todas as cartas? Graça e fé. O apóstolo Pedro ele confirma que o apóstolo Paulo ele escreve as mesmas coisas em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Olha o que Pedro fala. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender. O apóstolo Pedro, ele reconhece que receber gratuitamente é difícil de entender. O que Paulo ele fala nas cartas dele, cara, é difícil de entender,
porque naturalmente é difícil de entender, a gente só consegue entender mediante o Espírito de Deus, como a gente viu no início. Suas cartas são difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem. Como as pessoas falam, a graça é liberdade para pecar. Ignorante e instáveis. Como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro, dos quais não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. O conselho: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Amadurecer espiritualmente, conhecimento da graça e da fé. Conselho: continuem, cresçam, permaneçam crescendo, porém na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. E é por isso que de domingo a domingo nós pregamos a graça de Deus aqui nessa igreja. Primeiro, porque não existe outro evangelho, e para que a gente amadureça, a gente precisa entender, ouvir a palavra da graça e ter essa revelação no nosso coração. Amém, gente? Não existe outro evangelho a não ser da graça, a obra consumada, plena, perfeita e completa de Jesus por nós. Amém? E segundo, que tudo que a gente mais quer é que os membros da nossa igreja sejam crentes maduros, com discernimento do Espírito, ouvindo de Deus o que é bom e o que não é para a sua vida, conhecendo a cada dia mais a sua nova natureza em Cristo Jesus e se tornando cada dia mais parecidos com Jesus em pensamentos, palavras e ações. Amém, gente? Vamos continuar crescendo e amadurecendo. Amém, gente? Crescendo e amadurecendo em graça, em fé, no conhecimento daquilo que Jesus fez por nós, de quem somos em Cristo Jesus, da sua nova natureza em Cristo Jesus. Amém? Nosso Pai, Ele quer que a gente voe. E tudo aquilo que Ele tem para fazer em nossas vidas está dependendo disso, gente. De que a gente tenha essa revelação clara daquilo que Cristo fez por nós e quem Ele nos tornou em Cristo Jesus, e que sejamos de fato um povo da nova aliança, firmado na graça manifesta, a graça de Deus manifesta em Cristo Jesus. Amém, gente?